Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Direito dos Leigos, Direito para Todos. Aqui você é informado dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de direitos que afetam milhões, milhares de brasileiros. Se você é usuário de celular, de telefonia móvel, ou seja, um consumidor de telefonia móvel, você tem uma série de direitos que talvez você nem conheça, nem tenha noção que existem. E hoje nós vamos falar aqui. Mas antes disso eu vou pedir uma gentileza, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber nossos futuros vídeos e se antene e se empodere dos seus direitos, tá? E prepara o papel e a caneta aí para você anotar que nós temos um monte de direitos para falar para você. A começar, você já parou para pensar que a cobrança da conta ela deve seguir regras? Que regras são essas? Ela tem que vir no máximo com 5 dias de antecedência do vencimento. Você tem direito ao recebimento de uma segunda via de conta sem custos, além da primeira, obviamente. E você tem 6 datas para escolher o vencimento, tá? Muita gente não sabe disso. E outro ponto, quando você atrasa ou falta no pagamento dessa fatura, dessa cobrança, enfim. Uma vez que você estabeleceu um acordo, tá, com a operadora, o serviço deve ser restabelecido num prazo máximo de 24 horas. Né? A operadora não pode demorar mais de 24 horas para restabelecer o serviço, né? E você tem que ser devidamente tratado como um consumidor normal. E tem mais. O valor deve ser discriminado do valor comum, para que você saiba o que está sendo cobrado do pagamento em atraso, né? Vai ter multas, acréscimos, ou talvez não tenha, e do valor normal que você paga na sua fatura, tá? Ok? E quando a cobrança é indevida? Quando a cobrança é indevida por um serviço não prestado, quando um serviço é cobrado e não é prestado, quando é um valor cobrado de um serviço que você nunca contratou, enfim, qualquer cobrança indevida. Qualquer cobrança indevida, ela deve ser, evidentemente, cancelada. E o prazo máximo para um retorno é de 30 dias, segundo a Anatel. Mas veja bem, às vezes a operadora te passa um prazo menor, por exemplo, 3 dias para resolver o problema. Vai prevalecer o menor prazo. Se o prazo da operadora que foi dado é menor do que o prazo da Anatel, vai prevalecer o menor prazo em prol do consumidor, ok? E se você pagou o valor indevidamente, se você pagou o valor de uma forma inocente, enfim, ou ficou com medo, quis pagar o valor e ele é indevido, segundo o Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito do ressarcimento em dobro desse pagamento indevido. Tá na lei, tá? Vamos lá? Seguindo. Agora nós vamos falar a respeito da validade dos créditos. A validade dos créditos em pré-pago deve ser no mínimo de 30 dias. E quando esse prazo acaba e você não faz a recarga e ao mesmo tempo não usa todos os créditos, os créditos podem se tornar para sempre? Não. Eles têm que ser automaticamente computados a nova recarga que você fez. Por exemplo, você fez uma recarga de R$10 e usou R$5 desse valor. Os outros R$5 eles podem serem suspensos depois dos 30 dias. E após esses 30 dias, quando você fizer uma nova recarga, esses R$5 anteriores devem ser computados ao remanescente atual, ou seja, ao valor que você acabou de fazer a recarga. Você? Ok? Agora nós vamos falar de outro ponto muito importante. Interrupção do serviço. Há casos em que acontece, por diversos motivos, a interrupção do serviço por parte da operadora. Nesses casos, deve haver um abatimento na conta proporcional ao período que houve a interrupção do serviço. Ou seja, tem que ser feito um cálculo para que você tenha o abatimento na conta proporcional a essa interrupção. E se a interrupção ainda for previsível, que é raro de acontecer, mas pode acontecer, o consumidor tem que ser informado no mínimo 5 dias de antecedência. Vamos lá? Próximo direito. Desbloqueio do aparelho. Você tem o direito de pedir o desbloqueio do aparelho, tá? A qualquer momento, sem custos, tá?
que deve ser realizado pela operadora. Mas que desbloqueio é esse? Aquele caso lá acontecia muito, hoje não é tanto, é uma regra que valia, que foi criada, acho, para proteger o consumidor, porque antes haviam acordos entre as operadoras e as fabricantes, de tal forma que o aparelho vinha bloqueado para as demais operadoras, ou seja, a operadora X fazia um acordo com a fabricante Y e criava, de certa forma, uma proteção para que o consumidor não usasse esse aparelho com outras operadoras, ou seja, um acordo feito comercialmente entre essas duas. Só que isso prejudica o consumidor. E assim a Anatel estabelece que o desbloqueio, ou seja, a liberação para o uso com qualquer operadora deve ser feito sem custos, ok? Agora vamos falar a respeito de perda ou roubo do seu aparelho. Se você possui um celular e deseja solicitar o desbloqueio para habilitar serviço em outra empresa, a prestadora de origem não pode cobrar qualquer valor para realizar o desbloqueio. Ou seja, você tem o direito de pedir o desbloqueio em caso de roubo, furto, a qualquer momento e sem custos. E no caso de perda ou roubo do celular, a vítima tem o direito de ligar para a operadora e pedir o bloqueio do seu número de forma temporária. E assim que o consumidor que foi vítima nesse caso de roubo, furto ou extravio comprar um novo chip, ela pode habilitar esse número nesse novo chip, tá? E a gente sempre recomenda que você faça e registre o boletim de ocorrência caso você seja vítima de roubo ou furto ou tenha o seu celular extraviado, uma questão de proteção, ok? Agora nós vamos falar de outro direito, que é o direito de suspensão a pedido do consumidor. Pouca gente sabe, mas todo consumidor tem o direito de pedir a suspensão do serviço de 30 a 120 dias, na qual não podem ser cobrados valores do consumidor. Essa suspensão ela acontece em outros serviços. Por exemplo, você pode pedir a suspensão do serviço de energia elétrica, também por um período de 30 dias. E essa mesma regra também vale para serviço de telefonia móvel. E você pode depois avisar, religa o serviço e restabelece o serviço, e ele normalmente tem que voltar a funcionar, tá? Enquanto, novamente, repito, o serviço estiver suspenso, não pode ser aplicado qualquer tipo de cobrança, tá? Próximo direito, cancelamento de contrato. O cancelamento imediato do contrato pode ser solicitado pelo consumidor, tá? E a cobrança vai ser proporcional ao tempo utilizado. Ou seja, tem aquele esquema do fechamento do mês que toda operadora faz para poder estabelecer a cobrança. E se você fizer o cancelamento, né, do serviço durante determinado dia, pode ser cobrado proporcional ao utilizado. Uma coisa lógica, não é? E nós temos que entender que há casos que há aquele plano de fidelidade. Que plano de fidelidade? É quando a operadora te oferece um valor menor na mensalidade, em troca, ela prende o consumidor, não é que ela prende, mas ela fideliza o consumidor de uma forma contratual por 12 meses, pelo período máximo de 12 meses. E aí, caso o consumidor, nesses casos, exija o cancelamento, será aplicada a multa proporcional ao tempo que ele utilizou. Por exemplo, se você tem um plano de fidelidade de 12 meses e você pediu cancelamento no 6º mês, a multa não pode ser proporcional aos 12 meses. Tem que ser feita uma divisão proporcional ao tempo restante. Ou seja, subtraindo 6 meses, havendo depois o desconto da conta. Ok? Não sei se eu fiquei claro, mas a multa só pode ser aplicada de forma proporcional ao tempo restante. Ok? Vamos para mais um direito, que é o direito que eu comentei anterior da fidelização. E esse direito de fidelização que não pode ultrapassar o período de 12 meses, ok? Senão é considerado uma prática abusiva por parte das operadoras. Tá? Outro direito muito desconhecido, mas que é muito útil para as pessoas, é o direito à portabilidade. Tá? O direito à portabilidade é um direito que tem ultimamente acontecido com tudo, inclusive com dados pessoais. Você tem direito a tirar os seus dados daqui e levar para outro serviço, assim como você tem o direito de pedir para o seu número que está com a operadora X
ser levado para a operadora Y sem custo. Nesse caso, você não pede a portabilidade para a operadora atual que você está. Você vai pedir, você vai solicitar a portabilidade para a operadora que você deseja mudar o seu número. E essa migração não pode acontecer com custo nenhum, ela tem que ser totalmente gratuita e ela tem que ocorrer, segundo a regra da Anatel, dentro de 3 dias, ok? E a prestadora não pode enviar mensagem de texto de cunho publicitário sem consentimento prévio livre do expresso do consumidor. O recebimento dessas mensagens também pode ser cancelado pelo consumidor a qualquer tempo. Embora essa regra não seja muito cumprida, aliás, é bem desobedecida, né? O consumidor não pode ficar recebendo propaganda sem o seu consentimento. Isso também está na nova legislação de proteção de dados, a Lei 13.709, chamada LGPD. Tá? É a mesma regra, só que aplicada para todos os tipos de normas de formas de consumo, e nesse caso não, seria apenas para os casos de telefonia móvel. Tá ok? Vamos lá, próximo direito, a respeito da velocidade mínima de conexão à internet. Hoje o parâmetro mínimo de velocidade não pode ser inferior a 40% da ofertada. E se a gente considerar o conjunto de serviços, esse montante não pode ser inferior a 80% da velocidade ofertada ao cliente. Tá? Ou seja, esses parâmetros mínimos são estabelecidos pela Anatel para que haja um mínimo de qualidade na banda, ou seja, na velocidade do serviço, né? Senão você poderia oferecer laranja e entregar banana, não é esse o sentido, né, do espírito da lei, né? E outro dado importante, outro fato importante, é que você não deve confundir isso com aquela redução automática que acontece quando você consome a sua banda de dados contratada. Por exemplo, você contratou 1 GB de internet pelo seu celular e às vezes às vezes não, é muito comum acontecer depois de você usar 1 GB, você usar todo o seu pacote de dados, é natural que a velocidade reduza. E por que as operadoras fazem isso? Obviamente para você contratar mais, enfim, mas elas têm esse direito. O que ela não pode fazer é oferecer um percentual mínimo estabelecido da velocidade contratada, né, e ofertada, e se ela reduzir, ela tem que reduzir com base nesse critério aí, né, com base nesse fato. Ou seja, você usou o seu pacote de dados ou você usou os seus créditos, e aí a velocidade pode ser reduzida. Há casos, nós temos que sempre lembrar que a operadora faz um convênio, uma parceria com um aplicativo aí, ou com serviços, e ela não desconta do pacote de dados quando você usa esse determinado serviço, essa determinada plataforma. Então é sempre interessante o consumidor se inteirar e saber muito a respeito dos seus direitos. Pois bem, galera, chegamos ao fim. Existem outros direitos que nós também podemos falar, tá? Mas nós vamos deixar o artigo escrito por um colega aí que escreveu a respeito desses direitos, que eu faço questão de deixar os créditos, um artigo muito bem escrito que eu deixo aqui embaixo na descrição do canal. Inclusive ele até indica o uso de um aplicativo chamado Brasil Banda Larga, qual você pode medir a velocidade do seu serviço de banda móvel, tá? Inclusive o caminho e a descrição estarão descritos abaixo do nosso canal. Eu quero saber, você sabia de todos esses direitos que você tem como consumidor? Caso você não sabia, escreva aqui para nós, comente com a gente quais desses direitos, desses direitos estabelecidos você não tinha consciência, você não sabia que existia. Ou seja, você já caiu em alguma dessas situações na qual você não exigiu os seus direitos? Comenta aqui embaixo, nós queremos saber. E por fim, eu vou pedir que você dê o seu like, porque esse vídeo deu um trabalhão para ser feito, para ser editado, enfim, fizemos com o maior carinho para você. Então dá o seu like se você gostou do vídeo, é claro. E mais uma vez eu pedi para você se inscrever no nosso canal para que você seja informado de outros direitos que você tem e que eventualmente você não saiba, tá? Até o próximo vídeo. Valeu, galera!